Glórias a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Amém? Vamos guardar aí a entrada dos amados, para que nós possamos falar no ensinamento de hoje, que será sobre a verdade de Deus. Boa noite a todos, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos aqui falar um pouco da palavra do Senhor. Espero que estejam todos bem, você e a sua família, que Deus te dê saúde acima de todas as coisas. Nesse momento que nós estamos passando aí de apreensão, nós vamos confiar no Senhor para que Ele possa nos ajudar nesse tempo. Ele é o nosso socorro, amém? Que você possa, aprender de Deus. Louvado seja Deus. Nesses dias de ensinamento que nós estamos buscando a Deus em jejum, em oração, leitura da palavra, e hoje é o 6º dia de ensino, onde nós falaremos sobre a verdade de Deus. Ontem nós aprendemos sobre o Shalom, a paz que excede todo entendimento, e hoje nós vamos falar um pouco da verdade. Eu tenho certeza que dia após dia o Senhor Ele vai completar no seu coração esses ensinamentos, que você possa aplicá-los. Você tem que praticar, você tem que procurar fazer com que esses ensinamentos eles façam parte da sua vida. E fazendo assim você vai ver que Deus ele vai começar a mudar aquilo que está diante dos seus olhos. Vamos orar? Pai, eu te dou graças, louvo o teu santo nome, agradeço a ti, Senhor, por mais um dia, Pai, que nós estamos aqui diante de ti, e que nessa noite, Pai, ao falarmos da tua palavra, ao falarmos da tua verdade, Pai, ela habite no nosso coração, teu Espírito Santo nos traga, Senhor, um entendimento, para que nós possamos ser fortalecidos em ti. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um que está ouvindo essa live e aqueles, Senhor, que ouvirão, Pai, essa palavra. O Senhor é a verdade, Pai. Por isso, eu creio, Senhor, que o Senhor fará obras maravilhosas nessas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Hoje, então, 6º dia, nós vamos falar sobre a verdade. E qual a verdade que eu quero falar? A verdade que nós temos no nosso pensamento, a verdade que você considera a sua verdade? Não. Nós vamos falar sobre a verdade de Deus, porque é essa verdade que precisa habitar na minha vida para que eu possa então conquistar, para que eu possa governar. Então o Senhor, Ele tem que reinar na minha vida e os seus atributos eles têm que fazer parte. A verdade é um atributo moral de Deus. Existem os atributos do Senhor que nós podemos de alguma forma limitada também recebê-los. E um deles é esse atributo da verdade. A verdade absoluta de Deus, ela pode de alguma forma habitar na nossa vida. E ela tem que habitar. Então eu preciso deixar que essa verdade ela apareça na minha vida, que o Senhor governe a minha vida, mas que eu possa sempre andar pela verdade. Então, a verdade que nós vamos falar aqui é a verdade de Deus, a verdade incontestável, absoluta do Senhor. E nós vamos ver na palavra do Senhor alguns exemplos, para que nós possamos realmente ver quão é importante nós andarmos na verdade. Romanos 3, capítulo 3, versículo 3 e 4 diz assim: Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus?
De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Vamos parar por aqui. Como eu disse, a verdade não é nossa. A verdade de Deus, quando ela é absoluta, e eu tenho que reconhecer essa verdade na minha vida. Então, nessa noite, essa palavra de ensino, para que você tome posse, você primeiramente precisa olhar para Deus, não somente ter Ele como um Deus de socorro, mas também um Deus de verdade. E quando você o tem como verdade absoluta, nós estamos nessa situação. Aqui é uma passagem onde Romanos aqui fala em relação aos judeus, que alguns não criam no Senhor como Messias, mas aí a palavra de Deus diz assim, porque alguns foram incrédulos, né? Isso vai aniquilar a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, porque sempre seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então, se nós formos colocar a nossa vida e eu achar que aquilo que eu penso é verdade, coitadinho de nós. A verdade absoluta é Deus. E isso eu preciso reconhecer que o Senhor Ele é santo, que Ele é soberano na minha vida, que a Sua palavra é a verdade. E é essa verdade, quando eu a entendo, que ela vai fazer com que eu possa, então, a compreender aquilo que Deus quer revelar no meu coração. Então, sempre o Senhor será, né? Deus sempre será verdadeiro e o homem mentiroso. Olha a sociedade que vivemos. Quanta mentira, quanta incredulidade, né? Quantas coisas nós olhamos e ouvimos e muitas vezes achamos de verdade e nós sabemos que não é isso que acontece. Então eu preciso reconhecer que a verdade vem de Deus. E quando eu reconheço que a verdade vem de Deus, eu dou um passo de fé em relação, né, à minha fidelidade para com o Senhor, né? Quando eu creio na Sua palavra, nas Suas promessas, então essa verdade ela começa a habitar no meu coração. Então, primeiramente, eu quero que você pense naquilo que você tem vivido, né? E se você tem reconhecido a verdade de Deus, não importa as circunstâncias da sua vida, não importa aquilo que você já passou, se você sofreu algo, mas a verdade do Senhor, a verdade que Ele coloca na Sua palavra, nas Suas promessas, ela não pode ser aniquilada por circunstâncias de incredulidade que venham da minha vida ou venham de outros, de quem eu conheço. Não podem. Nada pode te separar do amor de Deus. Amém? Então não deixe que nada atrapalhe. Então tenha primeiramente isso na sua vida. Deus é a verdade. E nós vimos isso aqui em Romanos. Um versículo que eu gosto muito, os versículos mais lindos que eu acho na Bíblia, João 14,6. Talvez você saiba aí também de cor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui ele estava dizendo exatamente aos discípulos que ele era a verdade. E por que ele falou essa frase para os discípulos? Ele estava comunicando ou ele estava ensinando algo a eles e que brevemente ele iria para a cruz, iria deixá-los. Então, todos aqueles momentos que eles tiveram juntos, todos aqueles momentos que eles tiveram de ensinamento, e ali então o Senhor, conhecendo o coração de todos eles, viu que eles ficaram ali meio preocupados, porque eles ficariam sós. Mas o Senhor, Ele é conhecedor de todo o nosso coração. Então Ele traz a Sua palavra, e essa palavra com que Ele libera sobre a nossa vida, é para que eu e você a recebamos e deixemos que ela habite na nossa vida, para que eu possa entender essa verdade. Então Deus ele vai fazer isso também com cada um de nós. Na nossa preocupação, na nossa ansiedade do dia a dia, Deus ele vai liberar palavras de verdade.
palavras que tragam solução para você, palavras que você vai ouvir e você vai crer, e aquilo, se você colocar em prática, você vai perceber então que de fato o Senhor estava mostrando um caminho para você seguir, o caminho, a verdade e a vida. E essa passagem, se você regredir os versículos, você vai ver que no versículo 1, ele estava dizendo para os discípulos que estavam preocupados: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então a verdade de Deus, absoluta, incontestável, ela sempre vai direcionar a nossa vida para a salvação. Ela sempre vai deixar com que eu e você fiquemos ali, confiantes que há algo preparado para nós. Então, quando eu tenho essa verdade no meu coração, não há circunstância que me tire da presença do Senhor. Nada pode fazer com que essa verdade do Senhor que foi revelada no meu coração saia, porque eu sei que Ele tem algo maior para mim. Então, se amanhã eu não estiver aqui, se eu tiver partido para o Senhor, né? Ou se você não estiver aqui, nós precisamos estar confiantes hoje, agora, de que essa verdade ela habita no nosso coração e que o Senhor tem preparado algo para nossas vidas. Porque se eu ficar ansioso, não confiar em Deus, eu vou começar a sofrer, porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo, ele está cheio de maldade. Mas eu preciso então confiar na verdade de Deus. E quando eu confio na verdade de Deus, eu sossego meu coração. Aquieta minha alma. Confie em Deus. Ele vai fazer tudo sobre a sua vida. Então nós vimos ali que o Senhor, Ele conhece o coração, então Ele traz uma palavra. E essa palavra, para que você possa, nesse ano de 2021, ter um ano de bênção, receba essa palavra e deixe que essa verdade ela apareça na sua vida. E como que ela vai aparecer na sua vida? Através da sua fé, através da sua prática para com Deus, através da sua oração para com Deus, da sua confiança para com Deus. Então você precisa deixar que essa verdade habite na sua vida. Puxa vida, como nós vamos fazer? É tão difícil, será que eu consigo? Consegue. Sabe por quê? Nessa mesma passagem de João 14, se você começar a ler, depois você vai lá no versículo 15 em diante, 16, 17, o Senhor diz uma palavra sobre o Espírito da verdade. Eu vou ler aqui para vocês. O Senhor mandou a chuva para nós aí. João 14, 17 diz assim: o Espírito da verdade, vamos ler o 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então você não está só. Para sempre o Consolador estará conosco. O Espírito da verdade. Então essa verdade de Deus que nós precisamos ter na nossa vida, o Espírito da verdade, que é o Consolador, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas nós o conhecemos, porque habita conosco e estará em nós. Então, esse Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele está na nossa vida. E é a promessa que veio do Pai. Então, quando o Senhor ali falando aos discípulos e tudo aquilo que viria, ele sabendo daquilo que eles sofreriam, ele deixou claro para eles: olha, vocês terão o Espírito da verdade junto com vocês. E é por isso que nós podemos então deixar que essa verdade de Deus, ela seja revelada no nosso coração. E esse mesmo Espírito, ele vai nos ensinar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, para que nós possamos então viver essa verdade. Não somente ler a verdade, mas nós precisamos viver essa verdade. Então esses dias de ensinamento, para que você possa aprender e praticá-los.
Para você praticar, você precisa viver a Deus. Você precisa permanecer em Deus. Você precisa deixar que o Espírito Santo te ensine, deixar que o Espírito Santo mostre o caminho. Que você precisa mudar os pensamentos, a forma de você, né, buscar a Deus. Então, a verdade do Senhor, ela precisa habitar no nosso coração. E mais do que nunca, neste mundo que nós vivemos, um mundo de inversão de valores, onde todos acham que conhecem a verdade. Qual a verdade? É a grande questão. Existem filósofos, especialistas, doutores, pensadores. Você abre a internet e está cheio lá de verdades. Existem livros falando de verdade. Mas eu confio que a verdade absoluta, ela está em Deus. A verdade absoluta está na palavra do Senhor. Então, creia nisso. 2 Coríntios, capítulo 13, uma passagem onde o apóstolo Paulo, ele faz ali uma observação, uma recomendação aos irmãos de Corinto. Então, ele diz assim, olha, no versículo 7, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas que vos façais o bem. Então olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos, estava chamando a atenção. Ele estava falando assim, olha, eu oro a Deus que não façais mal. Essa verdade que nós estamos falando aqui, ela vai fazer com que eu não faça o mal. Ela vai fazer com que você não faça o mal. E isso é importante na nossa vida, no relacionamento com Deus. Mas não era só isso que o apóstolo Paulo fazia. Porque ele falou assim, olha, não para que sejamos achados aprovados. Porque a preocupação dele não era que eles não fizessem o mal para que eles não fossem achados aprovados. Não era essa a preocupação. Mas ele orava para que eles fizessem o bem. Então a verdade de Deus, ela não vai permitir que você não faça o mal somente, mas ela vai permitir que você faça o bem. Saber da verdade de Deus é você conhecer as promessas do Senhor. E quando alguém que vier até você, desesperado, sem rumo, você pode ali então fazer o bem, apresentando essa verdade. E aí o apóstolo Paulo ele continua. Embora nós sejamos como reprovados. Então, eles entendiam exatamente que, mesmo que não fazendo mal, fazendo bem e parecendo ser reprovados, e por que disso? Porque nós lemos lá em Romanos, muitos ficarão na incredulidade. Mas por isso nós vamos estar reprovados? Por isso a verdade de Deus ela falhou? Por isso a verdade do Senhor deixou de ser absoluta? Não. A verdade de Deus é verdade. Então, mesmo que eu seja reprovado pelo mundo, esse mundo que nós vivemos hoje, eu vou continuar falando da verdade. Mesmo que eu seja reprovado pelos meus melhores amigos, que não compreenderam a palavra do Senhor, que são cegos do entendimento, eu vou continuar a falar da verdade. Eu vou continuar fazendo o bem. Não só fazendo o mal, mas continuar fazendo o bem. Então, no versículo 8 ele complementa. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Contra a verdade, ninguém pode. Então, não discuta com aqueles que querem, às vezes, blasfemar do Senhor. Confie somente na verdade de Deus. Fique em paz. Então, que nós possamos, nesses últimos tempos, ter essa verdade inabalável na nossa vida. E que nada possa nos desviar. Nada. Que nós possamos meditar na palavra dia e noite.
possamos confiar no Senhor, possamos dar ouvidos ao Espírito Santo, que realmente João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aí seja presente na nossa vida todos os dias. Essa verdade que nos libertou. Então permaneça em Deus. Quer viver a verdade de Deus? Permaneça nele. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Quer viver a verdade de Deus? Independente para qual rumo o mundo vai. Siga o caminho. Siga a verdade. Siga a vida que é Jesus. Amém? Que Deus então possa te abençoar. Que você possa meditar nessa palavra. Que essa palavra que é verdade, ela possa habitar ricamente no seu coração. E amanhã, nesse mesmo horário, nós teremos mais uma palavra de ensinamento. Cada palavra tome posse, para que você possa realmente ver, né, o agir de Deus na sua vida. Pai, eu te dou graças pelo dia de hoje, louvo o teu santo nome por cada um, Pai, que ouviu, Pai, da tua palavra. A tua palavra é a verdade, Pai. Que o Senhor faça uma obra maravilhosa, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor seja sobre você, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz. Glórias a Deus.